Fala comigo, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Paz de Cristo Jesus. Eu sou Jorge Muniz. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Bom, hoje, diferente dos vídeos que eu tenho preparado para o canal, eu quero falar sobre um assunto que eu sei que é polêmico. O tipo de assunto que eu tenho evitado no canal de um tempo para cá. Quando eu comecei esse canal, eu queria tratar de assuntos polêmicos, eu queria tratar dos assuntos que estão em alta dentro da plataforma do YouTube. Assuntos porque eu seguia e sigo o canal do Nando Moura, Diego Rox, Daniel Lopes e outros que estão por aí. Então, assim, quando eles falam de um assunto, se você navegar naquele assunto, você vai estar em alta. E se eu tivesse feito isso, hoje eu não teria apenas 141 inscritos no canal. Embora eu sei que eu poderia hoje ter pelo menos 200 inscritos no canal. Mas se eu tivesse seguido aquela rota desses canais que eu acabei de citar, desses youtubers que eu acabei de citar, então hoje talvez eu teria aí acima de 5.000 inscritos, porque quando você fala de um assunto que está em alta, você acaba atraindo inscritos para o seu canal, ok? Mas eu escolhi mudar um pouco o foco do canal e falar sobre palavras de vida, falar sobre um pouco da minha fé, falar de situações de pessoas que eu conheço, da onde eu posso tirar um exemplo bacana para a nossa vida. Mas algumas vezes será impossível fugir de certos temas. E hoje eu quero falar sobre o racismo. Quero falar porque hoje é quinta-feira, na verdade já deve ter passado de meia-noite, e amanhã, né, é sexta-feira, dia da consciência negra. E é algo que é interessante a gente falar, principalmente na sociedade de hoje. Embora, claro, na sociedade de hoje se torna muito perigoso você falar desse tema, porque é um tema que leva a extremos, tanto de um lado quanto de outro. É preciso ter muito amor, ter muita sensibilidade, ter muita calma, paciência e discernimento para falar sobre o racismo no mundo de hoje, na sociedade de hoje. Mas, sim, eu quero falar sobre isso. E por que é tão difícil, cara? Por que o racismo existe? E o racismo existe? Sim, o racismo existe, não há como fugir disso, né? Eu vou te dizer até que o racismo ele é muito maior do que apenas o pensamento que você teve agora de um branco olhando para um negro com inferioridade, com nojo, com ódio, com rancor, que ele nem sabe de onde que vem, de onde que desperta isso. Não, a coisa é muito mais séria. Mas vamos começar primeiro tratando desse tipo de racismo. O porquê que a grande maioria do homem branco olha para o homem negro ou preto, e ele olha e tem esse sentimento. Cara, isso tem muito a ver com duas coisas. Primeiro, com a questão genealógica, né? Com o homem branco. Quando o negro chegou aqui, o homem branco já era estabelecido como sociedade nas Américas ou no mundo ocidental. Já existia uma sociedade estabelecida aqui, vinda do velho continente para cá. E então, de repente, chegou o homem negro. Como diferente do homem branco, que chegou aqui, na sua grande maioria, como imigrante, na grande maioria fugindo de dívidas no velho continente, fugindo das guerras de Napoleão, fugindo das ameaças, da peste, e vindo para as Américas, para um sonho novo, para desbravar esse novo mundo. O homem negro não, ele não chegou aqui assim, ele chegou aqui sendo prisioneiro, né, dentro dos navios negreiros, sendo prisioneiro para ser vendido como se uma mercadoria fosse. E então ele chegou aqui e ele é apresentado para a sociedade que aqui estava como uma mercadoria, como um ser inferior àquela sociedade, como um animal até, né? Então ele acabou sendo tratado assim. E esse tipo de tratamento, esse tipo de visão era passada do pai para o filho e para o filho muitas vezes até os dias de hoje. E isso acaba sendo
muito enraizado, né, dentro do homem, isso é muito intrínseco dentro do homem como ser, e às vezes é muito difícil retirar. Agora, por que isso? Porque a grande maioria das pessoas desconhecem a respeito de história, de arqueologia, de geografia, porque se conhecesse um pouco saberia que na verdade o negro que chegou aqui, ele não era escravo. O negro que chegou aqui eram pessoas livres, eram pessoas, na grande maioria, comerciantes, agricultores, produtores, eram pessoas que alguns eram filhos de reis, alguns eram reis, chefes tribais, pajés, que na verdade eram os médicos daquela época, praticavam a medicina ali naquele continente, eram pessoas importantes e foram subjugados por causa de guerras tribais, por causa do comércio que começou a se criar, e agora já não eram mais as guerras, havia os caçadores, as pessoas iam lá para poder prender, abduzir aquela pessoa e trazer para cá para poder vender como escravo. Então, se as pessoas só tivessem conhecimento desses dois fatos, elas entenderiam uma coisa. Cara, não há diferença. Não havia diferença. A única diferença foi que um chegou como desbravador e às vezes saindo do seu país numa situação de miséria, em fuga, enquanto o outro saiu do seu país como rei, como príncipe, como comerciante, como um produtor e acabou sendo abduzido e chegando aqui em miséria. Entende? Então as pessoas já olhariam diferente, já começaria aí. Mas, infelizmente, as pessoas não conhecem história, as pessoas não conhecem arqueologia, as pessoas não se interessam por geografia. E a sociedade caminhou nesse ritmo. E está intrínseco em nós, de todas as formas. Assim como o homem branco de hoje que pratica o racismo, que tem esse sentimento em si, ele tem porque carrega isso. Da mesma forma, um homem negro, que também, muitas das vezes, tem um sentimento de inferioridade dentro de si, e às vezes ele externa isso na forma do combate, do enfrentamento, de querer buscar justiça, que acaba muitas das vezes se tornando vingança, porque ele acaba desconhecendo que o seu antepassado não era escravo, o seu antepassado possivelmente era um rei, era filho de rei, era um produtor, era um comerciante, era um fazendeiro, era um médico. Cara, então, se a gente só começasse a perceber essas coisas, muitos dos sentimentos que há dentro de nós cairia. Talvez, é claro, eu seja só o Dom Quixote lutando contra moinhos de vento, mas eu acredito dentro de mim, cara, que, se eu não me engano, foi Martin Luther King que disse que se um homem pode ser ensinado a odiar, então ele pode também ser ensinado a amar. E é esse o meu sonho como sociedade. Isso me preocupa quando eu vejo os debates sobre racismo nos dias de hoje, porque poucos são os debates que produzem algumas coisas, poucos são os movimentos que produzem algumas coisas. Por quê? Porque o que eu vejo no final é, ao invés de se levantar a bandeira da igualdade, ao invés de buscar derrubar as muralhas da diferença, cara, a gente levanta muralhas de indiferença, a gente coloca para fora ódio, mágoa, rancor, dor, ressentimento, ódio. E isso é muito preocupante, porque eu percebo que ao invés da humanidade avançar, né, a sociedade avançar para um outro nível, nós acabamos regredindo décadas, às vezes séculos, dentro desse caminho, cara, de lutar, de buscar um mundo melhor. Eu sou alguém que já sofreu racismo algumas vezes na minha vida. E quando eu falo racismo, é racismo mesmo. De alguém me acusar de ter roubado um CD dentro de uma loja evangélica simplesmente por causa da cor da minha pele. Ou porque o pai de uma menina lá atrás, quando eu era adolescente ainda, ter surrado ela na minha frente dizendo: você não vai namorar esse macaco. Você não vai namorar esse macaco. Cara, eu sei o que é racismo. Eu já senti na pele. Mas, cara, enquanto sociedade, eu preciso aprender a não permitir que isso me machuque. Porque eu li um certo livro de um certo autor um tempo atrás que é
ninguém te machuca se você não permitir. E eu não posso permitir que essas coisas me machuquem, que essas coisas abram feridas em mim. Pelo contrário, eu preciso avançar para um outro nível. Eu preciso mostrar para a sociedade, assim como o Martin Luther King mostrou, que é possível mudar o mundo com o diálogo. É possível mudar o mundo sem pegar em armas. É possível mudar o mundo. É possível você lutar por igualdade sem levantar a bandeira da diferença. Cara, Deus nos criou como imagem e semelhança dele. Então nós não podemos aceitar olhar para outras pessoas e achar que somos melhores ou piores ou inferiores a ela. Não, precisamos olhar com o olhar da igualdade. E é algo que me preocupa muito, porque eu já vi muitos negros racistas. Eu já vi muitas pessoas de cor racistas, que não gostam de branco, que eu já vi muitos negros, muitos brancos praticando racismo contra o cidadão dentro do território nacional, contra o cidadão nordestino, que geralmente eles perdem a sua origem, porque não importa se o cara é paraibano, se o cara é potiguar, se o cara... Não, ele é sempre Ceará, é sempre Paraíba, ou se o cara é do sul, ele é sempre gaúcho, ou se o cara vem descendente da Tailândia, do Japão, da China, o cara é sempre japa ou então China. Cara, e às vezes a gente trata essas pessoas da mesma forma que os brancos, as racistas, às vezes nos tratam. Então, o que eu quero para encerrar esse vídeo, cara, é deixar uma mensagem, que é tentar derrubar o mal que as esquerdas, o PT, o PSOL e as esquerdas causaram ao Brasil, que foi nós contra eles, o branco e o negro. Porque no Brasil de hoje não existe mais o mameluco, o cafuso, o mulato, o índio. Não, no Brasil de hoje só existe o branco e o negro. E é triste, porque nós somos talvez a nação mais miscigenada do planeta, cara. E é triste eu não poder olhar para mim e aceitar as minhas origens. Aceitar que, cara, eu tenho a cor negra, mas tem lugar tipo Nova Iguaçu, de Cabo Sul, até o quilômetro 32, o tempo que eu trabalhei na Light, eu era o índio. E aqui no Corumbá, onde eu cresci, eu era um neguinho. Então, assim, é triste saber que você não pode resgatar, cara, a origem, a miscigenação, essa coisa maravilhosa que tem dentro do povo brasileiro. Todo mundo é branco ou é negro. É o que mais se ouve. Não, passou de branco é preto. Por quê? Por quê? Por que passou de branco tem que ser preto? Por que passou de preto tem que ser branco? Por que eu não posso me alegrar em dizer, cara, que você é índio, que você é mulato, que você é cafuso, que você é mameluco, que você é oriental, que você... Cara, e ter orgulho de tudo isso, ter orgulho de saber que eu carrego a força, a dor, a raça do homem que foi tirado como prisioneiro da sua terra e colocado como escravo aqui e que venceu, seus descendentes venceram todas as dores, não foram exterminados, e eu tenho que me sentir feliz com isso. Eu tenho que me sentir feliz também em saber que na minha veia corre em mim também o sangue do homem europeu, que quando olhou para o negro, ele não viu diferença, mas ele se apaixonou, ou ela se apaixonou, e ali eles conseguiram naquela época, quase mais de século atrás, conseguiram se apaixonar e derrubar a barreira da diferença e olhar com o olhar da igualdade, aquilo que nós temos buscado hoje. Cara, eu fico feliz, porque eu lembro que a minha mãe contava as histórias da minha família, e na minha família tem o branco europeu, na minha família tem o africano, na minha família tem o índio, e se você conhecer as minhas irmãs, você vai saber que as minhas irmãs mudam de tonalidade, porque o meu pai era quase branco, mas já não era mais branco, meu pai talvez fosse um mameluco, sei lá, e minha mãe era a mulato, a cafusa, sei lá, que não dava nem para saber, entende? E isso é bacana. Mas no Brasil de hoje, só existe o branco e o negro.
E no mundo de hoje só existe o ódio, a mágoa e o ressentimento. Muitas das vezes a justiça que se transforma em vingança. Mas talvez eu seja um Dom Quixote, lutando contra moinhos de vento. Mas eu quero aqui fazer um apelo, nesse dia da consciência negra, que não seja apenas o dia da consciência negra, que seja o dia da consciência humana, que você possa nesse dia parar e lembrar que todos nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, que todos nós somos frutos dos sonhos de Deus, que todos nós somos projetos de um Criador que faz tudo perfeito e nada que ele fez é mal, porque durante todos os dias de Gênesis, do capítulo 1 até o último dia da criação, ele disse, é bom. E no último dia, no sexto dia, ao criar o homem, ele disse, é muito bom. Beijo no coração, paz de Cristo Jesus.